Olá pessoal, como é que estão? Tudo bem? Então estamos aqui de volta agora para a nossa segunda aula. Vamos falar um pouquinho sobre agentes. No caso, agentes inteligentes, que formam aí a base de toda a estrutura, toda a cadeia de inteligência artificial, ok? Vamos lá então? E a pergunta inerente quando começamos e falamos de agentes inteligentes é: o que são agentes inteligentes? Bem, agentes inteligentes não são agentes da CIA ou de qualquer empresa de segurança aí, como por exemplo os agentes ali 86, 99, não é isso? Mesmo na versão mais moderna aí, do agente 86. Bem, mas o que seria então agentes inteligentes? Na verdade, agentes inteligentes, né, em inteligência artificial, trata-se de um conjunto de software com ou sem a implementação física. Na verdade, por definição, agentes inteligentes nada mais são do que uma entidade autônoma que é capaz de observar um determinado ambiente por meio de sensores e atuar sobre este por meio de atuadores, né? Então, essa figura aqui, né, ela representa, né, consta dos principais livros textos aí, de inteligência artificial, e ela representa basicamente o agente e a interação que ele faz com o ambiente, né? Vejam que o agente inteligente, então, ele possui sensores nos quais ele então percebe o ambiente. Por meio dessas percepções, ele então, né, vai decidir quais as ações ou o que ele deve fazer. Então, essas ações, elas são realizadas, né, para alterar esse ambiente, e essas ações ele o faz por meio de atuadores ou effectors, ok? Então, essa é a relação entre o agente inteligente e, e o ambiente que ele está. Então, nesse contexto, os agentes vão incluir robôs, termostatos, e até mesmo seres humanos. Então, a gente pode entender que seres humanos aí são agentes inteligentes, né, que de uma forma ou de outra atuam junto ao seu ambiente, né? Então, pensando num agente de software, pensando num agente inteligente de inteligência artificial, a gente então tem que desenvolver uma determinada ação, uma determinada função, desculpe, aonde este agente vai mapear essa sequência de percepções específicas para uma determinada ação. Então, essa função vai ser o resultado de uma ou mais percepções que ele vai ter do ambiente, e ele o vai fazer por meio de seus sensores, né? De um ou mais sensores. Essas percepções, então, vão mapear uma sequência de ações, e essas ações vão repercutir no ambiente por meio dos atuadores. Então, em termos gerais, o programa do agente é executado sobre uma arquitetura física para produzir essa função específica. Eu tenho um vídeo bem pequeno aqui de uma live que foi apresentada e que eu recomendo depois que vocês até se inscrevam no canal, tem todo o endereço aqui, mas ele nos dá, né, uma noção de agentes e o contexto que envolve. O futuro está chegando no mundo. Os agentes inteligentes vão transformar tudo que está à nossa volta. Agentes inteligentes
É o nosso tema de hoje, aqui no canal Sandeco. Eles são dotados de sensores para observar o ambiente e habilitados de atuadores, né? Eu adorei esse bichinho pulando no pessoa, né? Parece o Saci. Então, todo agente tem uma função agente. Eu vou explicar muito bem sobre isso, mas basicamente ela mapeia as observações dos sensores em ações dos atuadores. Ela é muito importante, a função agente. Então, na vida moderna, a gente espera que os agentes possam fazer cada vez mais por nós e nos ajudar no nosso trabalho, observando o ambiente e modificando o ambiente. É isso que ele pode fazer, o agente inteligente, baseado numa função agente, que nós vamos ver o que é isso hoje. Então, os agentes inteligentes, pessoal, eles são a base da inteligência artificial, é a base teórica da inteligência artificial. Toda a teoria de hoje será baseada no livro Inteligência Artificial do Russell, aquele verdinho grossinho assim, né? Então, é isso aí. Muito bem, então não só o canal Sandeco aí, né, que eu recomendo, tem muita coisa interessante aí lá nesse canal, como também nós aqui vamos nos basear, é o primeiro capítulo, né, do livro Texto do Russell e Norvig, ok? É uma abordagem moderna de inteligência artificial. Bom, como acho que a grande maioria dos cursos, né, eles começam então com esse exemplo, que tem também nesse livro texto, que é o mundo do aspirador de pó. Então, o aspirador de pó, ele então vai perceber efetivamente o seu ambiente em local e estado, e as ações que ele vai poder fazer são basicamente essas. Ele pode ir para a esquerda, ele pode ir para a direita, ele pode aspirar ou pode não fazer absolutamente nada. Então, de uma forma bem simples, né? Então imaginem só, o aspirador ele vai poder estar em um desses dois ambientes, ou A ou B. Estando em A, né, ele vai então identificar esse local e vai, de uma certa forma, ao identificar esse local, ele vai tentar perceber se esse local está sujo ou limpo. Se estiver sujo, então ele vai aspirar, né? Se estiver limpo, ele simplesmente vai mudar, né? Só que em termos mais simples ainda, uma primeira função vai apenas poder localizar onde ele está e qual ação que ele pode fazer. Ela ainda não tem mecanismos, vamos falar assim, de verificar efetivamente se esse local está ou não sujo ou limpo, né? Então, ela vai aspirar e vai mudar de estado, vai aspirar e vai mudar de estado. Uma vez que eu implemente ali um sensor adequado que vai determinar se esse local está sujo ou limpo, aí sim, se estiver sujo, então ele vai aspirar. Caso contrário, se ele estiver no local A, ele vai para a direita, para o local B. Se ele estiver no local B, ele vai para a esquerda, para o local A. Ok? Então, vejam só. A grande questão aqui está no que a gente chama de medida de desempenho, ou seja, quão limpo está o local. Ou seja, uma vez que eu, por meio de sensores, tenho a percepção, e essa percepção é muito importante, né? O que é ser limpo? O que é estar limpo, né? Qual é a minha condicionante aí de qualidade de limpeza, no caso do aspirador de pó? Muito bem. Aí, ao perceber isso, né, eu vou então tomar uma determinada ação. Então, se eu atingir o objetivo, que é limpar aquele determinado local,
eu vou realizar uma ação correspondente, né? E a mudança de estado, ou seja, mudar de limpo para sujo, ou desculpe, de sujo para limpo, ou mudar de posição do local A para o local B, vai ser basicamente o que a gente chama de mudança de estado. E ela só vai ser acionada, ou seja, a ação ali de ou mudar de lugar, ou aspirar, ou simplesmente não fazer nada, vai depender da percepção e na medida de desempenho que efetivamente eu determinei, ou seja, qual é a quantidade de poeira que efetivamente eu desejo. E a gente chama isso, né, ou seja, essa medida de desempenho de racionalidade, né? Essa racionalidade vai depender então de principalmente 4 grandes fatores aí. O primeiro, que é a medida de desempenho que define o critério de sucesso, ou seja, quão limpo aquele local deve estar, né? Qual é a medida de desempenho que efetivamente vai me determinar que aquele local está limpo, consequentemente eu atingi o meu objetivo. O outro fator de racionalidade, ele está condicionado ao estado anterior, vamos falar assim, né? O conhecimento do estado anterior e, efetivamente, qual é o estado agora atual daquele determinado ambiente. Então, o conhecimento anterior que o agente tem do ambiente, ou seja, como ele estava e como efetivamente ele está agora. Consequentemente, uma outra medida de racionalidade aí são as ações que o agente pode executar. No caso do aspirador, seria aspirar ou mudar de estado ou simplesmente não fazer nada, né? E a sequência é o quarto fator de racionalidade, a sequência de percepções do agente até o momento. Ou seja, quais foram as percepções até esse momento que determinaram esse conjunto de ações, né? Então, isso significaria que se um sistema inteligente ele está agindo de forma racional. E aí a definição de agente racional, para cada sequência de percepções possíveis, um agente, então, racional deve selecionar uma ação que se espera venha a maximizar sua medida de desempenho, ou seja, a medida de desempenho aí, ou seja, você está chegando próximo ou cada vez mais próximo do objetivo final. Dada então a evidência fornecida pela sequência de percepções anteriores e por qualquer conhecimento interno do agente. Então, saber aonde estava, para onde vou e, nesse caminho, saber exatamente quais as variáveis, ou seja, como que eu estou caminhando para atingir o meu objetivo. Então, racionalidade aqui é basicamente escolher a ação que vai maximizar o valor esperado de uma certa medida de desempenho, dada uma sequência percebida de eventos. E vejam, né, a racionalidade aqui não é ter onisciência, ou seja, ver tudo, ter consciência de tudo que está à sua volta. Por exemplo, na rua, né, um carro autônomo, ele é impossível perceber tudo que está à sua volta. Ele vai se concentrar em determinados elementos, em determinadas coisas ali. A racionalidade também não é clarividência, ele não vai adivinhar, vamos falar assim, o que vem a acontecer, o que vai acontecer, né? E racional aqui não é necessariamente bem sucedido. Eu posso não atingir até um certo grau ou até uma certa profundidade de análise o meu objetivo. Racional é investigação, aprendizado e autonomia. Então, é ter autonomia em tomar determinadas ações, é investigar, ou seja, é procurar
alternativas, e aprendizado é sempre guardar os estados anteriores e utilizá-los em ações futuras. Isso é racionalidade. E nessa ideia de racionalidade, né, eu pergunto a vocês, você amas aí, né? E amas aqui é a tradução, né, para uma outra sigla em inglês que representam basicamente essas 4 entidades, esses 4 elementos que devem ser levados em consideração por um agente inteligente, que é o ambiente, a medida de desempenho, os atuadores e os sensores, ok? Vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender melhor como esses 4 elementos aqui se relacionam e a sua importância em termos de agente inteligente e a programação desse agente inteligente e a atuação do mesmo. Vamos pegar um exemplo aqui de um táxi automático. Poderíamos também trabalhar aqui um carro autônomo, mesma coisa, ok? Então, qual vai ser o ambiente que ele vai levar em consideração? São as ruas, as estradas, o tráfego, pedestres, o tempo, ou seja, uma infinidade de fatores e elementos aqui que ele deve levar em consideração para a sua medida ali de desempenho, ou seja, para que ele tome determinadas ações. E a medida de desempenho segurança, destino, conforto, rendimento, ou seja, é lógico que uma vai estar mais atrelada à outra. Por exemplo, eu quero partir do ponto A e chegar no ponto B. Então, o destino vai ser um dos fatores preponderantes. Mas outros que ele também deve levar em consideração, por exemplo, a segurança. Ele tem que sair do ponto A, chegar no ponto B, mas em segurança. Ele tem que ter um bom rendimento, ele tem que gerar um certo conforto, né, para as pessoas que estão ali dentro e assim por diante. Então, quais são as medidas de desempenho que efetivamente ele vai levar e qual peso terá cada uma delas? Muito bem. Em cima disso, né, como é que ele vai perceber esse ambiente? Por meio dos sensores. Por exemplo, o velocímetro, o sensor do motor, o GPS, o odômetro, o acelerômetro e tantos outros sensores infravermelhos aí para detectar objetos e assim por diante. Então vejam, tudo isso seriam indicadores que ele vai levar em consideração para assim decidir, né, as ações e a viabilidade diante das suas medidas de desempenho. Muito bem. E como que ele vai levar a cabo as suas ações? Por meio dos atuadores. Os atuadores aqui, então, seriam a direção, o acelerador, os freios, a buzina, os sinais e assim por diante. Então, vejam, ele tem que levar tudo isso em consideração para, assim, tomar as suas ações. Vamos pegar aqui, vamos parar um pouquinho o vídeo agora e vamos fazer um exercício. Vamos imaginar um agente, né, que vai realizar um diagnóstico médico, tá bom? Eu queria saber de vocês, né, qual que seria o ambiente, quais seriam as medidas de desempenho aqui, quais seriam os atuadores e os sensores que nós poderíamos elencar aqui para a construção de um agente de diagnóstico médico. Parem o vídeo, né, tentem responder, depois voltamos novamente com as respostas. Bem, você deve ter parado e aí conseguido realizar essa tarefa. Então, você deve ter, isso aqui é apenas uma ideia, tá? Não é uma resposta final. O ambiente que você poderia levar em consideração aí os pacientes, o hospital, a equipe, né, que vai auxiliar o processo de diagnóstico e tantas outras. Quais são as medidas de desempenho que você poderia levar em consideração? O paciente saudável ou a minimização sei lá, de uma dor, de um quadro agudo, alguma coisa assim. Minimizar os custos para esse paciente e tantos outros. Atuadores. Exibir perguntas, testes, diagnósticos,
tratamentos, indicações e assim por diante. E como que você vai perceber basicamente essas indicações do paciente? Por meio de entrada de dados do teclado, por exemplo, dos sintomas, descobertas, respostas de paciente, exames e tantas outras ações aí que podem ser tomadas para alimentar o sistema, né? Então vejam, essas percepções aqui, ou esses quatro elementos, né, são fundamentais para a construção de um agente inteligente. No que tange aos tipos de ambiente, né, nós temos basicamente uma gama enorme de possibilidades e existem aí alguns atributos que classificam esses ambientes, como por exemplo, esse ambiente é observável, completamente observável ou parcialmente observável, né? Se eu consigo observar todas as variáveis, todas as circunstâncias, né, envolvidas ali, ele é completamente observável. Caso contrário, ele pode ser apenas parcialmente observável. No caso de determinístico, né, vamos pegar um exemplo aqui, ó, temos 4 exemplos aqui. Aquele jogo paciência, um jogo gamão, de gamão, poderia ser xadrez aqui também, compras pela internet e aquele táxi autônomo ou então um carro autônomo, né? Então vejam só o ambiente em termos de observação, né? No jogo paciência, no jogo gamão, ele é com certeza completamente observável. Eu consigo detalhar todas as possibilidades ali. Já em compras pela internet ou até mesmo um carro autônomo, o ambiente não dá para observar todas as variáveis, todos os elementos ali envolvidos, né? Um outro atributo é o ambiente, ele é determinístico ou estocástico, né? O que é isso, né? Determinístico é aquilo que eu consigo prever, dado uma determinada ação, eu determino o que vai acontecer, dado uma ação, qual vai ser a sua resposta. No caso de estocástico, né, dado uma determinada ação, eu posso ter uma infinidade de possibilidades, né? Então eu não consigo controlar com exatidão qual seria a reação daquele processo. Então, vamos lá, voltamos aqui para o nosso ambiente, né? No paciência, eu consigo, dado uma ação, eu tenho uma reação. Então, ele é sim determinístico. No jogo gamão, xadrez, etc., ele não é determinístico, né? E assim como no carro autônomo, já na compras pela internet, ele é parcialmente determinístico, né? Você tem ali algumas incursões estocásticas ali, né? Então não dá para ser 100%. Além disso, um outro atributo o rol de ações, né? Elas são episódicas ou sequenciais. Então, uma ação determina outra, que determina outra, que determina outra, ou são episódicas, elas só acontecem aqui naquele momento. Por exemplo, você acabou de fazer um exame de raio-x e identificou ali, por exemplo, um cálculo renal. Isso é episódico, ou seja, é naquele momento, naquele exame aconteceu isso, né? Coisa sequencial você tem uma determinada sequência que vai determinar aquilo. Vamos pegar aqui nossos exemplos aqui. No caso de paciência, ela não é episódica, é sequencial. No caso do xadrez também não é episódica, ela é sequencial. No caso de compras pela internet, também não é episódica, é sequencial. Agora, no caso do táxi, eu classificaria como parcial, né? Porque tem episódico e tem sequencial também, tá? Tá ali não, mas eu classificaria também das duas formas. Estática, né?
ou versus dinâmico, né? O atributo estático ou dinâmico. Como que seria efetivamente esse ambiente? No caso de paciência, é totalmente estático, né? No caso do gamão, do xadrez, compras pela internet, são semi-estáticos, né? Tem a sua dinâmica, mas é uma dinâmica ainda finita, né? Já no caso do táxi ou de um carro autônomo, ela efetivamente é dinâmica, né? Não é estática. Ainda um outro atributo, discreto ou contínuo, né? Nós poderíamos dizer aqui o discreto no sentido de dado eu tenho uma variação determinada, né? 0 e 1, né? Isso é discreto. Um contínuo, o que acontece? Eu tenho uma infinidade de possibilidades. Então, no caso, né, tanto de paciência e gamão e compras pela internet são discretos, né? Eu tenho ali uma sequência finita de possibilidades. Já no caso do carro autônomo, ela é contínua, né? E, por fim, em termos de agente único ou múltiplos agentes, né? No paciência é o único que é o único agente, nos outros nós temos ali múltiplos agentes, atuando de forma cooperativa ou competitiva. No caso do gamão, que é um jogo, por exemplo, nós temos ali uma competição, né? No caso, por exemplo, do táxi, onde eu tenho diversos agentes tentando entender o ambiente, eu tenho um processo de cooperação ali sendo impetrado, ok? O ambiente ainda, mais um pouquinho sobre o ambiente. O tipo de ambiente determina, então, a grande parte do projeto da gente. O mundo real é parcialmente observável, né? Estocástico, sequencial, dinâmico, contínuo e multi-agente, né? Nesse aspecto, né, basicamente os agentes vão então assumir, de acordo com a sua complexidade, basicamente aí então de diversas formas. Então eu vou do mais simples a um mais complexo. Então nós temos então um grau crescente de generalidade aí dos tipos de agentes que vão desde agentes reflexivos ou reativos simples, né? E o próprio nome já diz, né? Simples, né? Ou seja, os mais simples aqui, até outros casos aonde todos eles podem ou não aprender, né? Ou seja, então tem um agente reflexivo com estados, orientados a objetivos e orientados a utilidades. Vamos ver cada um deles e aí mostrar o aumento da complexidade de cada um, na transição de cada um. O primeiro tipo de agente é o agente reflexivo simples, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, da mesma forma, todos os agentes vão ter isso, tá? Então, vão ter lá os sensores, os atuadores e a relação com o ambiente. Agora, dado, né, o que eles vão captar pelos sensores, ele vai então determinar como que o mundo, né, está agora, né? E aí, diante dessa captação, ou seja, dessa percepção do mundo por meio desses sensores, eu tenho lá um rol de regras, né? Se tiver dessa forma, faça isso. Se tiver daquela forma, faça aquilo. O que a gente chama de regras de condição-ação. Uma vez que eu identifico uma determinada condição, ali dentro dessas regras, captadas pelos sensores, então eu sei qual ação deve ser executada. E isso vai acontecendo de maneira infinita. Vejam que eu não tenho aqui uma mensuração de como que estava o estado anterior, o futuro, se eu já atingi meu objetivo, nada disso. Eu vou simplesmente fazendo coisas, tá? Então, naquele caso lá do aspirador de pó, ele iria ficar mudando de um lugar para o outro até acabar a sua bateria, né? Por exemplo, né? Ele não teria ali uma ação de percepção, por exemplo, do ambiente como um todo. É lógico que eu poderia ter uma regra aqui
né, dado que todos os ambientes estão limpos, mas ele não tem como guardar o anterior. Então, não daria para ter essa regra, pelo menos não no reflexivo. Para isso, eu vou ter que ter um outro tipo de agentes reflexivos, que é aquele que vai guardar o estado anterior. Aí começa a mudar um pouquinho, olha só que interessante. Então, eu vou lá, os sensores, como que o mundo está agora, e eu vou guardar esse estado, tá? E aí eu vou verificar, muito bem, dado os estados anteriores que eu já guardei, como que o mundo, ou seja, como que esse ambiente evoluiu, né? O que minhas ações devem então fazer diante desse processo de evolução ou não? Então, neste momento, eu posso agora economizar a bateria, né? Ou seja, se eu transito por todos os ambientes e eu vou guardando essa informação de limpeza em todos esses ambientes, então agora sim eu posso ter uma regra que me diz que se todos os ambientes estiverem limpos, eu posso então desligar por 1 hora, por exemplo, o sistema. E aí daqui 1 hora eu ligo novamente e vou ver de novo como que os ambientes estão. E assim por diante, ok? Então essa é uma forma de agente reflexivo um pouco melhorado, aonde ele guarda então o estado anterior. Mas além de guardar o estado anterior, é importante dizer, né? Ou seja, falar ali que ele vai ter que ter um grau de limpeza, ou seja, atingir, por exemplo, todos os ambientes limpos e assim por diante. Ou seja, qual é o objetivo ao qual efetivamente este agente vai evoluir, vai trabalhar. Então é isso basicamente que diz esse tipo de agente orientado ao objetivo. Veja que ele é uma evolução do agente reflexivo com o estado. Eu vou colocar ali mais uma informação, que são os objetivos, ou seja, que a ação deve ser executada diante dos objetivos que eu tenho traçado. E um pouquinho mais, né? Ou seja, um processo a mais de evolução aí seria aqueles orientados à utilidade, no sentido de, além de saber aonde eu quero chegar, muito bem, é lógico que eu coloquei aqui, o quanto serei feliz em tal estado, no sentido de, muito bem, se eu identifiquei que um determinado estado está numa determinada condição ali, os sensores identificaram isso, muito bem. Uma vez identificado isso, o que eu devo fazer, né? Diante daquele objetivo que eu tenho e diante do que eu acabei de identificar. Aqui leva-se em consideração não só o atingimento, né, da meta, né, mas também funções como custo, funções como lógico que custo no sentido de geral, né? O custo aí o tempo de processamento, a quantidade ou a profundidade de camadas aí numa árvore e assim por diante. Ou seja, tudo isso, né, levando em consideração a atuação. Vamos imaginar, por exemplo, um jogo, né? Um jogo, sei lá, de zumbis, né? O objetivo do zumbi é te matar, né? É matar o personagem ali que você está controlando, ok? Então, mesmo que ele tenha que morrer, mas se ele conseguir, né, te matar, ou seja, atingir o objetivo dele, ele vai fazê-lo. Então, quão feliz ele estará, né? Ele atingiu o seu objetivo. Então, é lógico que a gente está trabalhando aí com a ideia de múltiplos agentes. Eu tenho o agente ali do zumbi e o agente que vai controlar o jogador ali, né? Mas esse agente efetivamente do zumbi, ele tem como, além de
um objetivo, né, que é matar, ele pode se sacrificar, ou seja, a utilidade no sentido dele aí é tamanha que ele pode chegar a se sacrificar para atingir o objetivo, né? É só uma ideia aí de utilidade. E em todos esses tipos específicos, do mais simples ao mais rebuscado aí, que foi por utilidade, a gente tem então a possibilidade de embutir um processo de aprendizado. Esse aprendizado, basicamente, ele está imbuído ali num processo de crítica do estado anterior para o estado atual, e ele tem que entender qual baseado, lógico, né, na medida de eficiência que se pretende, quais são as ações que devem ser desempenhadas, principalmente se determinadas ações já foram realizadas e não obtiveram êxito, ele pode então ver novas possibilidades para daí sim aumentar o processo de gradação ou graduação do desempenho. O aprendizado aqui, ele tende então a maximizar o seu desempenho para atingir efetivamente os objetivos, né? Então é isso, em termos gerais, aí um resumo rápido: os agentes inteligentes constituem um paradigma especialmente adequado para a modelagem de sistemas de inteligência artificial. Eu tenho a racionalidade dos agentes e o seu principal atributo. Desculpe, a racionalidade é um dos principais atributos dos agentes inteligentes, né? E vai corresponder ao componente inteligente. A racionalidade é o componente inteligente dos agentes inteligentes, né? E apresentam-se em diferentes graus de complexidade e sempre são capazes de aprender, como a gente acabou de ver. E por fim, eu queria deixar aqui um exemplo, né, de um agente inteligente que vai, a partir de sensores, que no caso aí vão identificar a linha que ele tem que seguir, né, por meio de um infravermelho, alguma coisa assim, ele vai então atuar. Ou seja, atuar significa caminhar sobre essa determinada linha. Vamos ver ele funcionando para a gente ter uma ideia. Muito bem. Diante disso, está vendo que eu deixei ali, ó, exemplo simples de uma implementação D1. Que tipo de agente é esse? Vamos lá, respostas. Muito bem. Se você respondeu que é um agente reflexivo simples, você acertou. Se deixar, ele vai ficar aí até acabar a bateria, né? Então ele segue então uma linha, né? E vai ficar seguindo essa linha até efetivamente acabar. O objetivo, ou seja, o estado, etc., nada disso é identificado. A única coisa é siga a linha, né? E ele vai seguindo e vai guiando os seus atuadores, etc., que são as rodinhas, a volta, etc., para acompanhar a linha. Ok? Muito bem. Era isso.
que eu tinha, que são basicamente a bibliografia básica, né, que vocês podem ter como um ponto de partida aí para o estudo de agentes inteligentes. Pessoal, obrigado. Com isso, fechamos essa segunda aula sobre agentes inteligentes. Vejo vocês na próxima. Abraço, tchau!